Graça e paz de Jesus, meus irmãos. Alguns me perguntam o que tanto eu faço em meio à natureza, subindo em montes, caminhando em vales, andando solitário em lugares desertos, né? Tem algum misticismo nisso? Qual que é o mistério? Irmãos, não tem grande mistério, mas é revelação, na verdade. É o que é revelado. O que a Bíblia nos revela, o que Deus nos revela através da Bíblia, é que toda a criação, a natureza, ela dá testemunho do seu Criador. E que essa mesma natureza, ela espera ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Por que isso? Porque uma vez que o homem falhou, permitindo-se corromper na sua missão para a qual foi criado, toda a criação, toda a natureza também sofreu, respingou na natureza a falha do ser humano. Então, eu venho para poder ouvir essa pregação, esse testemunho da natureza a respeito do Criador. E também para me manifestar, buscar me manifestar como filho de Deus. Buscar essa comunhão com o Pai. E assim, a exemplo de Jesus, que enquanto a sua fama aumentava, boa fama e má fama, eu gosto de ressaltar sempre, ele ia para lugares desertos e ali orava. Então, eu, obedecendo o que Paulo diz aos Filipenses, que devemos caminhar naquilo em que alcançamos. Eu alcancei assim, e meditando no testemunho da natureza a respeito do Criador, me manifestando em oração, manifestando em fé, assim eu consigo manter uma comunhão mais íntima do que lá no meio da arquitetura humana, porque assim como a natureza manifesta e testemunha sobre o seu Criador, tudo que é criado e recriado dá testemunho do seu Criador. E a arquitetura dos nossos bairros, das nossas casas, dão testemunho de quem as criou, dão testemunho de nós mesmos. Eu preciso de me separar assim. Talvez você não precise e tenha alcance a mesma comunhão, mas essa é a forma que eu tenho sido alcançado. Então eu venho para ouvir e falar de maneira mais íntima com meu Pai. E isso, irmãos, faz parte do meu culto. O meu culto a Deus. Porque o culto, ele vai além do culto coletivo, no qual nos reunimos em uma loja, em um galpão, em um templo, em uma praça, em casas. Nós precisamos de nos reunir com periodicidade para cultuar a Deus juntos. Porém, o nosso culto ele não se resume ao culto coletivo. O nosso culto ele precisa ser constante. Alguns vão chamar de devocional e vão ter essa prática de buscar, de cultivar esse relacionamento com Deus
Alguns de manhã, outros no entardecer. Porém, nós temos que nos empenhar para que esse culto ele não cesse, ele seja constante, ele seja a nossa vida plenamente dedicada ao Senhor. E se a gente não se empenhar, nós não vamos dar passos adiante na nossa intimidade, no nosso relacionamento mais profundo com o Pai. Porque é nessa dedicação que alcançamos compreensão, revelação e os milagres mais profundos. É nessa dedicação que o Senhor se manifesta a nós de maneira poderosa. Como nesse lugar o Senhor já se manifestou tanto, tem falado tanto comigo, tem me consolado. E nós precisamos de cultivar isso. Então, procure. O lugar pode ser um lugar na sua casa, pode ser um lugar no seu trabalho, pode ser um lugar em meio à natureza, como é o meu hábito. Mas não deixe de se manifestar em fé, buscando a Deus de uma maneira íntegra, genuína, sincera. Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Amém?